Olá, meus amigos do canal L. Gustavo Robótica para Crianças. Aqui você aprende a levar tecnologia, programação e robótica e ensinar crianças. Você que é pai, mãe, tio, tia, avô, avó ou qualquer profissional que trabalhe com o ensino de crianças, né? Você professor, você tem alguns outros profissionais psicopedagogo que trabalham com o ensino de crianças. Seja muito bem-vindo. Você pode ensinar robótica e programação para crianças e adolescentes. E nesse vídeo aqui eu estou com o objetivo de deixar você bem aquecido, motivado e animado para assistir às aulas do nosso evento, né? O nosso evento chamado Conexão Robótica para Pais e Filhos. Então você que quer usar a robótica e programação para se conectar com o seu filho, conectar com o aprendizado dele, estreitar o relacionamento entre pai e filho, né? Os laços familiares. A robótica ela pode ser uma ferramenta útil para você, tá? Então você pode estar assistindo esse vídeo e se preparar para o evento, tá? Então vem aqui na descrição do vídeo e faça a sua inscrição agora, tá? Então vamos lá, nesse vídeo nós vamos falar, seu filho está com dificuldade de aprender? Vamos falar das dificuldades de aprendizado. O que é que as dificuldades estão fazendo com ele? Será que ele está sendo deixado para trás sem você perceber? Então, muitas vezes, os pais vivem a sua rotina e nem percebem que os filhos estão ficando para trás, que o mundo está mudando muito rápido e os filhos não estão acompanhando. Então você precisa, como pai, fazer com que seu filho acompanhe e fazer com que seu filho aprenda o que tiver de aprender. Você não está sozinho nessa preocupação. Então, em primeiro lugar, tenho certeza que você se preocupa, sente um aperto no peito, uma dor no coração, quando você percebe que algo não está bem com o aprendizado do seu filho, né? Você está vendo que o seu filho não consegue fazer as atividades, não consegue fazer aquela tarefa, e você tem aquela sensação de que algo está errado. Está errado. Meu filho não está aprendendo, meu filho não está se desenvolvendo. Mas você não sabe o que fazer e nem como fazer, você não sabe de nada. E eu tenho certeza que você gosta, você como pai, você ama, né, o seu filho. E eu não quero trazer aqui uma culpa sobre você, eu não quero julgar. Por quê? Porque nós só damos para os nossos filhos aquilo que recebemos dos nossos pais, ou aquilo que aprendemos, e você está nessa jornada de aprendizado. Talvez você não tenha oportunidades que você não fez com que o seu filho tivesse, porque você não sabe como fazer. E eu estou aqui para ajudar você. Não se culpe. O importante agora é que nesse momento os seus olhos estão sendo abertos para a solução, porque o problema você já está vivendo. Mas eu quero abrir os olhos de você, pai, você, mãe, para a solução do problema. Então vamos lá. Se você está reconhecendo alguns desses sinais aqui no seu filho, então um alerta deve ser ligado. Dificuldade de concentração, né? Filhos que se distraem com facilidade, não conseguem manter o foco por muito tempo em algo. Desinteresse pelos estudos, né? Aqueles filhos que evitam fazer as tarefas, diz que não gosta mais da escola, não quer aprender mais. Baixo desempenho escolar, notas que não refletem o esforço da criança ou a falta total de esforço. E frustração ao aprender. Criança que chora, né, bate no caderno e diz eu não consigo e acaba desistindo, né? Então é preciso ter muitos cuidados com estes sinais. A dificuldade de concentração é intensificada pelas redes sociais e todos os outros são consequência, né? Então com isso ele não tem interesse. Com isso ele tem um baixo desempenho escolar e quando ele vai fazer atividade ele diz eu não consigo fazer. E aí ele acaba desistindo. É um grande perigo, né? Um perigo silencioso que ninguém conta, né? Então fica todo mundo calado, mas o problema está ali crescendo. O problema está ali, as dificuldades de aprendizagem estão ali. E quando nós pais não reconhecemos, não trabalhamos, não lidamos com ela, quando essas dificuldades não são trabalhadas a tempo, elas não ficam estagnadas, elas evoluem. Então o problema que o seu filho tem hoje, ele pode se tornar um monstro amanhã.
Então, se você, por exemplo, não corrige isso, você pode fazer com que o seu filho sofra muito mais lá na frente. Então, isso afeta a baixa autoestima da criança. Ela começa a se ver como uma criança, entre aspas, tá? Burra, incapaz. E para você tirar isso da criança, muitas vezes leva décadas. Muitas vezes chega um adulto cheio de problema, cheio de baixa autoestima. E ele começa a rejeitar os estudos. Então, o que era dificuldade vira recusa. Então, agora, a dificuldade, pelo menos, a criança está tentando fazer. E agora ela diz, eu não quero fazer. Ela não quer ir à escola. A escola passa a ser um lugar de sofrimento, não de crescimento. Por quê? Porque eu, como pai, como mãe, não ensinei o meu filho a lidar com a dificuldade que vai ter no mundo. Dificuldade vai ter, não vai deixar de existir. Mas eu preciso ensinar o meu filho, a minha filha, a lidar, a vencer, a superar os desafios, as dificuldades. Isso traz também a sensação de incapacidade, que a criança para de tentar. Ela desiste antes mesmo de começar. Ela acredita que não foi feita para aprender. Então muitas crianças crescem com isso. Ah, não foi feito para aprender não. Eu não nasci para aprender, eu não tenho capacidade de aprender. Tem muitas crianças que têm isso na sua mente. E eu estou aqui para dizer a você, como pai, como mãe, que você pode trabalhar. Você pode trabalhar toda essa questão de autoestima, de rejeição aos estudos e de sensação de incapacidade. Uma criança que não aprende com confiança hoje se torna um adulto inseguro amanhã. O que está em jogo agora? Resultados escolares e aprovação, amizades e pertencimento social, saúde emocional e autoconfiança, relação com o aprendizado para a vida toda. Então talvez você acha que uma nota na escola não tem muito valor. Você acha que na escola vê todo mundo tirando 10, 9, 8,5 e seu filho tirando 3, 4, 5, você acha que não tem nada a ver. Isso representa algo muito sério lá no futuro. Crianças com baixo desempenho escolar não vão ter provavelmente não vão ter boas oportunidades profissionais. Por quê? Porque ela não desenvolveu as competências necessárias. Crianças que têm dificuldade com amizade e pertencimento, elas vão ter insegurança para tomar decisões importantes lá na frente. Vão ser adultos que têm medo de desafios por medo de falhar. Tem pessoas que têm medo de enfrentar grandes desafios. Por quê? Porque pode dar errado. Então elas têm medo de falhar. Mas quem tem medo de falhar não acerta. Quem não enfrenta desafios não vence. E uma vida inteira marcada pela crença de eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Você não quer ver seu filho desistindo de si mesmo, eu tenho certeza disso. Nenhum pai ou mãe quer olhar nos olhos do seu filho e ver a chama apagada. Ver aquela criança curiosa, cheia de vida, se tornar alguém que acredita que não é suficiente. Então, eu tenho certeza que você quer que o seu filho não desista dele mesmo. Você tem medo que isso aconteça. E esse medo é real. Você ama seu filho, você não quer que isso aconteça. E eu quero dizer a você que é esse amor, o amor que vai fazer você agir, vai te mover, porque ainda dá tempo. É uma boa notícia que eu quero dar para você. Ainda dá tempo de você fazer algo pelo seu filho. Uma criança que não... aqui, eu vou ter para o slide anterior. Antes de mais nada, vamos desfazer 2 mitos perigosos. Primeiro, meu filho é preguiçoso. Então você coloca isso na sua cabeça. Meu filho é preguiçoso, então não há nada que possa ser feito mais, né? Então tira isso. Crianças não são naturalmente desinteressadas. Quando a forma de ensinar não conecta com o jeito dela aprender, o desinteresse parece preguiça, mas não é. Então você precisa identificar o que o seu filho gosta de fazer. Você precisa ver o ponto de conexão que você vai estabelecer com o seu filho. As crianças não aprendem do mesmo jeito. Então você, como pai, é o adulto que mais conhece a criança. O professor, ele conhece muito menos o seu filho do que você mesmo. Você conhece o seu filho. Você sabe quando o seu filho está dizendo a verdade. Você sabe quando o seu filho está escondendo alguma coisa. Você conhece o seu filho. Então você precisa parar e dedicar esforço em conhecer o seu filho
e se conectar com ele e ver como é que ele aprende. Muitos dizem assim, meu filho não é inteligente. Inteligência não é única, existem múltiplas formas de aprender e se destacar. Seu filho pode ser genial de um jeito que a escola tradicional ainda não descobriu. Quantos grandes profissionais hoje nós temos, excelentes comunicadores na mídia, por exemplo, que não eram bons em matemática. Eu lembro que aquele jornalista, né, Fábio Bochá, que morreu naquele acidente de helicóptero, ele falava, eu não sei nada de matemática, mas ele era um excelente comunicador, excelente em oratória, bom em português, bom em literatura. Então ninguém vai ser bom em tudo, né? Por exemplo, falando de mim, eu tinha muita dificuldade com história. Eu fui para a final na disciplina de história na 4ª série, na 7ª série e no 2º ano, tudo em história. Por quê? Porque eu tinha que ler muito, eu não tenho muita paciência, eu sou muito racional. Mas eu tive que vencer isso, né? Eu tive que vencer. Mas as minhas outras habilidades superaram, né? A parte de exatas. Então, todo mundo tem um ponto fraco e todo mundo tem um ponto forte. Então, todo mundo é inteligente em alguma coisa. Então, precisa encontrar isso. Você precisa encontrar isso, pai, no seu filho, na sua filha, para estimulá-lo da forma correta. Então, você precisa encontrar o ponto de conexão. E se o problema não for seu filho, mas o modelo tradicional de ensino, o modelo de sala de aula que conhecemos, foi criado há mais de 200 anos para uma realidade completamente diferente. Ele privilegia quem aprende sentado, quieto, lendo e memorizando, mas nem toda criança aprende assim. Então precisa entender que cada criança, né, tem vários perfis de aprendizagem, né? O modelo tradicional prioriza a memorização de conteúdo, aprendizado passivo individual, um único ritmo para todos e avaliação por provas e notas. E foi criado há 200 anos. E quem tem a facilidade de aprender com esse método, tem um privilégio, está na frente. Então você que é pai, se seu filho não aprende desse jeito, se seu filho não tem um bom aproveitamento com essa metodologia de ensino, você precisa fazer com que o seu filho aprenda de uma forma diferente em casa. O que muitas crianças precisam é experimentar, criar, errar, aprendizado ativo, colaborativo, respeito ao próprio ritmo e conquistas visíveis e imediatas, né? Então a robótica proporciona tudo isso. Existe uma forma diferente de estimular o cérebro da criança. Não estamos falando de aulas de reforço, mais horas de caderno, de mais pressão. Estamos falando de uma abordagem que transforma o aprendizado em experiência, que tem gerado resultados surpreendentes em crianças que não conseguem aprender. Então a robótica educacional ela ajuda o seu filho a aprender construindo. A criança monta, testa, erra, refaz. E nesse processo desenvolve habilidades cognitivas profundas de forma natural e envolvente. E na programação prática, fazendo linguagens visuais, jogos, ela desenvolve o pensamento computacional. Ela ensina a resolver problemas passo a passo, né, a programação. Então ajuda bastante. Por que a robótica e a programação funcionam tão bem? A ciência explica, o cérebro aprende muito mais quando está ativo, engajado e recebendo recompensas rápidas. É exatamente isso que acontece nessa abordagem. Então, ao invés dele estar nas redes sociais, recebendo recompensas rápidas nos reels, nos shorts, no TikTok, ele vai estar recebendo recompensas rápidas na robótica, fazendo os projetos. E o projeto ele permite o aprendizado visual e prático, né, o projeto de robótica. A criança vê o resultado que ela criou e o aprendizado se transforma o quê? Concreto e real. Estimula o foco e a atenção. Porque atividades desafiadoras, conectando os fios ali, fazendo a montagem, exigem mais foco e atenção. É dinâmica, naturalmente captura e treina o foco e a atenção. Raciocínio lógico, programar e montar robôs exige sequência lógica, senão não funciona. Habilidades que se transferem para todas as disciplinas. Então, por exemplo, hoje, depois de aprender robótica, programação, eu tenho muita facilidade de organizar e de aprender outros conteúdos. Porque eu tenho organização. Pequenas conquistas rápidas, né? Cada etapa concluída gera uma vitória, reconstruindo a autoconfiança da criança bloco a bloco. Então, o seu filho vai dizer, eu construí esse robô. Eu fiz isso. Então, vai trazer competências comportamentais fundamentais para o seu filho. Quando a criança consegue criar algo,
ela volta a acreditar em si mesma. Ela vai dizer, eu fiz isso, e tudo isso muda, a trajetória dela vai mudar. Não existe remédio poderoso para baixa autoestima, a não ser a experiência de dizer assim, eu consegui, eu venci, eu fiz, eu conquistei. E a robótica, ela proporciona isso. Dia após dia, projetos após projetos. Então ajuda bastante. Então, ó, o tempo importa muito. Se você começar hoje, vai ajudar bastante. Porque o cérebro infantil tem uma plasticidade incrível. Mas ela diminui com o tempo. Quanto mais cedo a criança recebe o estímulo certo, maiores são as chances de reverter o quadro de forma duradoura. Esperar é uma escolha, mas ela tem consequência. Você pode fazer depois. Mas quanto mais cedo, melhor. E isso é científico. Quanto mais jovem o cérebro é, mais fácil ele tem de absorver informação. Então você precisa começar o mais rápido possível. Hoje, decida. E hoje você tem o quê? No seu filho, dificuldade, frustração, descrença das próprias capacidades. Mas se você abordar da forma correta, com a robótica, você vai fazer com que ele pratique, tenha conquistas visíveis, práticas, concretas, e a autoconfiança dele vai ser reconstruída. E lá no futuro, você vai ter um adulto, uma criança que acredita em si mesmo e enfrenta desafios com coragem. A vida não é fácil. Você precisa criar crianças corajosas, crianças que não tenham medo dos desafios, crianças que saibam, que enfrentem os desafios não por falta de consciência dos perigos, mas ele sabe dos perigos, ele se prepara para os perigos, ele enfrenta mesmo assim porque ele tem as ferramentas corretas. Então você precisa tomar uma decisão, a decisão de não esperar mais, de não aceitar mais isso. Você tem aceitado, pai, mãe, você tem aceitado a condição de aprendizado do seu filho. Você precisa buscar um caminho que ele vai evoluir. Tá? E nos próximos dias eu vou fazer um evento, né, chamado Conexão Robótica para Pais e Filhos. Então eu vou mostrar o passo a passo para você de como você pode montar esses projetos nas práticas. De como você pode pegar essas crianças. Deixa eu colocar aqui agora para você. De como você pode pegar essas crianças que foram rotuladas de difíceis, né? Seus filhos, muitos talvez tenham chamado de desatentos. Você vai encontrar o método correto para transformar a vida do seu filho. O seu filho não é um problema. O seu filho, ele precisa descobrir o potencial. Você precisa ajudar o seu filho a descobrir o potencial que está encoberto nele. Você não falhou como pai. É que você está aqui. Você está buscando as respostas. Se você está aqui é porque você está interessado. E nunca é tarde para começar. Tarde é amanhã. Hoje é a hora certa. Comece o quanto mais cedo. Comece. Então, você precisa ajudar o seu filho. Ajude o seu filho. Proteja quem você ama. Ajude ele. Tenha urgência de resolver o problema. O tempo não para. O problema está aumentando lá. Participe. Participe desse evento que eu vou fazer, que eu vou lhe ajudar. Esse evento é a porta aberta, é a esperança. Se você não agir, você está assumindo a culpa. Você poderia fazer algo a mais. A forma mais correta de agir, decida, faça algo, beleza? Então participa desse evento, Conexão Robótica para Pais e Filhos, que vai acontecer, né, em breve. E eu vou estar aqui, né, nesse evento, mostrando como você pode trazer a robótica e a programação para os seus filhos. Beleza? Valeu, te espero no próximo episódio.